homenageia e faz aquilo. O crente já tem estas características de honestidade, porque ele serve a Jesus. Então, isso não é novidade para o crente. Para o mundo pode se tornar novidade, porque para quem não serve a Deus, ele pode às vezes pegar aquilo que não é seu e não devolver. E já vi muitos casos de pessoas que realmente devolveram, e outros que, sabendo até de quem era, se calaram. Então, a gente usa dizer que trigo sempre será trigo, o joio será joio. Aleluia. A apostasia, ela constitui-se no abandono premeditado e consciente da fé cristã. Isso é apostasia. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdade, ou melhor, ou da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação. Então, quando se trata na Bíblia de apostasia, sobre apostatar na fé, fala de pessoas que foram salvas e se deixaram levar novamente pelo pecado do mundo, deixaram-se seduzir pelo pecado. E nós, meus irmãos, a apostasia, ela pode envolver, para quem tem a Bíblia pentecostal, a Bíblia de estudo, ali ela faz menção sobre dois aspectos distintos da apostasia, embora relacionados entre si, que fala sobre a apostasia teológica e a apostasia moral. A apostasia teológica, ela é a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo, ou dos apóstolos, ou de alguns deles. Quando nós lemos a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 1, nos diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando se trata da apostasia moral, ou seja, é aquele que era crente, deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Quando lemos Isaías 29:13, o profeta Isaías 29:13 diz, porque o Senhor disse, quando o Senhor falava ao povo, porque este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. A Bíblia, versão linguagem de hoje, desse mesmo texto, diz assim, o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca, e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Será que não existe pessoas assim em nosso meio, que chega na igreja, é como que, quando vem na igreja, como que para cumprir, parece que um ritual, Deus estava advertindo aqui a um povo que ele disse que não era nem dele. Ele disse assim, este povo. Ele não disse assim aqui o meu povo. Este povo. Quer dizer, este povo
se aproxima a mim com a sua boca, quer dizer, só com a boca, com os lábios. Quando eu e você abrimos a nossa boca para cantar, que realmente possamos a expressar do fundo do coração, para saber o que também estamos cantando. Há dias atrás também já fiz menção, os hinos da harpa, eles são muito conhecidos nossos, e sabemos muitos de cor, né? E às vezes podemos falhar em cantar os hinos, porque sabemos de cor, mas aí cantamos, mas terminamos o hino, se nós parar bem para analisar, eu cantei o hino tal de cor, mas não meditamos na letra, no que o que o hino está expressando em louvor através do cântico. Então que não expressamos esse cântico somente com boca, porque sabemos de cor. Podemos saber de cor, é maravilhoso, mas que saia do fundo do coração, que saia esta forma de louvar do fundo da alma, do espírito, que Deus possa receber o nosso cântico. Quando eu ler determinado texto, e às vezes os textos são muito conhecidos nossos, que não os expressamos porque o sabemos de cor, muitos têm uma memória maravilhosa, e eu admiro quem tem isso, e eu acho isso muito saudável, decorar os textos bíblicos, bom é, mas muito melhor que decorar é praticar. Porque, meus irmãos, saber de cor sem sair do fundo, simplesmente para expressar ou impressionar o público ou uma plateia, ele cai aqui no texto de Isaías 29:13, que esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Quer dizer, quando eu vou orar, eu sei o que eu estou expressando para Deus. Quem sabe, quando eu passar alguns momentos, mesmo que não seja muito tempo, mas que aqueles momentos que você passar para estar aos pés do Senhor, sejam momentos conscientes, que você sabe o que você está expressando, a oração que você está se dirigindo a Deus, para que você entenda que aquela oração que você está fazendo tenha também um objetivo, um propósito, um alvo, para que se chegue à presença de Deus, para que quando você saia da oração, você sabe o que você orou. Que às vezes existem pessoas que orou 1 hora e depois se perguntam, ele nem sabe o que orou, ele foi repetindo palavras e repetindo, mas não saiu lá do fundo. Que nós possamos expressar do fundo do nosso coração, e não acontecer como este povo que o Senhor aqui disse, que eles somente com os lábios, com a boca, louvavam, me louva com os lábios, mas o coração longe. Aquela pessoa que quem sabe vem na igreja, mas a mente dela está lá fora. Ou às vezes a pessoa vem na igreja, mas ela passa o culto todo conversando. Ela consegue fazer isso, sair da sua casa, vir na igreja, passar o culto todo conversando, sai do culto, e se for perguntar, não sabe o que aconteceu. O culto estava uma bênção, mas se perguntar da palavra, não sabe. Se perguntar que hino a pessoa louvou, não sabe, né? Mas eu quero crer que você veio aqui, e você sabe por que você veio aqui nesta noite. Eu e você viemos com um objetivo, com uma finalidade de, sobretudo aqui, aleluia, buscar a Deus através da oração,
a levar a Deus o nosso cântico do fundo do coração, como também aqui aprender da palavra de Deus, louvar ao Senhor, pregando nós louvamos a Deus, é coisa maravilhosa, aleluia. A igreja tem testemunhado muitos casos de apostasia entre os santos. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, o número de apóstatas ele vai aumentando. Então, preste atenção. Crente salvo, crente salvo em Cristo Jesus, ele está percebido com os acontecimentos, do que está à sua volta, do que está acontecendo. Quando nós vemos agora esses dias as blasfêmias que se fazem, quando fazem determinados grupos e que utilizam-se os meios religiosos, ainda simbolizando a cruz de Cristo e blasfemando. Como crentes salvos, eu e você estamos entendendo que Jesus está muito perto para buscar a sua igreja. Porque do jeito que as coisas estão acontecendo, eu não sei se a situação hoje não está pior do que nos tempos de Sodoma e Gomorra. Os homens estão indo de mal a pior, tentando justificar os seus pecados, quando na realidade os pecados são para serem confessados e arrependidos, e quem justifica é Jesus. Não sou eu que justifico os meus erros, os meus pecados, mas é Jesus que os justifica. Mas o homem na sua natureza, quando erra, quando peca, a tendência é justificar. Meus irmãos, a apostasia entre os santos, ele tem acontecido no meio de algumas pessoas, quando não querem um evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por Cristo. Aí, não, o evangelho de cruz, esse não é comigo. Mas Filipenses no capítulo 1, 29 diz assim, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quer dizer, quando diz o texto, não somente crer nele, quer dizer, eu sei quem é Jesus, eu creio nele, eu sei o que ele pode fazer, o que ele é capaz. Este Jesus que eu creio, eu sei quem ele é. Aleluia. Ele me dá segurança, é ele que perdoa os meus pecados, é ele que me ajuda, é ele que me dirige. É esse Jesus maravilhoso. Mas diz aqui, meus irmãos, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quer dizer, sofremos também, temos as nossas lutas, precisamos carregar a cruz de cada dia, mas saber que sobre tudo Jesus Cristo também caminha conosco. Nós não caminhamos sozinhos, não. Pode ser difícil, Ontem até estávamos conversando com o irmão Anselmo, esposa dele, e o pastor Seno aqui já comentou também algumas vezes sobre a vida do início da fé cristã. E hoje, quantos familiares, pessoas que servem a Deus e os seus familiares são contra, zombam, blasfemam, criticam. O que nós fizemos? Oramos por eles. E quer ver aquele que incomoda bastante? Deixa o anzol de Deus pegar ele. O anzol de Deus, quando pegar ele, traz aqui,
quer ver aquele que eu uso dizer assim, ó, que ainda ri e diz assim: para que essa gritaria? Para que isso aí? Amanhã ou depois ele está aqui, é batizado com o Espírito Santo e vai gritar mais que eu e você. Porque ele vai saber que aquilo que está acontecendo na vida dele não é algo humano, não é algo que alguma coisa nessa vida poderia dar, mas é algo divino, é só Deus que pode dar. Aleluia. Olha, tem muita gente que não quer renunciar ao pecado. Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Coisa boa, palavra de Deus. Pessoas que não querem sacrificar-se pelo reino, não querem renunciar-se a si mesmo, aí acabam, meus irmãos, se deixando levar por coisas desta vida. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí, meus irmãos, vem o texto que nós lemos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então, meus queridos irmãos, estamos passando por esses tempos difíceis. A Bíblia afirma que nos dias que antecedem a manifestação do anticristo, ocorrerá uma grande onda de apostasia. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 3 e o verso 4, diz sobre isso quando diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É assim. Então, meus irmãos, a Bíblia afirma que nos dias que antecedem a manifestação do anticristo, ocorrerá esta grande onda de apostasia, e que nós já estamos vendo por aí. E o texto fala que nós podemos ver a desvalorização da palavra de Deus, da Bíblia. Alguns chegam a ensinar que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mas para nós salvos, nós sabemos que ela é a palavra de Deus. Aleluia. Porque em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui diz, parte da escritura? Não, toda a escritura, toda ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Toda ela. Por isso que vale a pena servir a esse Jesus. Agora deixa eu te chamar a atenção para os dias que estamos vivendo. Existem pessoas que hoje, quando surgem oportunidades para fazer algo para o Senhor, e que é pedido algo, às vezes ela usa dizer assim: olha, eu vou orar, se for da vontade de Deus, eu vou aceitar. Eis aí um perigo. Nós sabemos que orar é negócio, é coisa de crente, e que a vontade de Deus deve prevalecer em tudo. Porém, no reino de Deus, serviço para Deus, tu não precisa perguntar para Deus se é vontade dele.
Tu não precisa perguntar a Deus, olha, é o seguinte, eu recebi um convite para fazer alguma coisa aí na tua obra, Deus. Eu estou perguntando para ti, se é da tua vontade, fala comigo, mostra, faz. Meu irmão, não perca tempo com isso. Se é alguma coisa no reino de Deus, faça. Não fique esperando e perdendo tempo. Porque Deus, meus irmãos, Ele é claro com a sua palavra, Ele é claro com a sua palavra. Tudo que nós formos fazer no reino de Deus, com certeza estamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque não estamos a serviço do reino de Satanás, mas ao reino de Deus. Se eu recebi algum convite, ou se algo Deus colocou na minha mão para fazer, se não tenho capacidade, não vou esperar me capacitar, porque o Deus que eu sirvo me dá sabedoria, me capacita. E se eu não tenho, a Bíblia diz, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Esse é o Deus que eu creio. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Deus colocou e nos deu uma oportunidade, e colocou algo na nossa mão, e às vezes nem é o pastor que está pedindo, ou algum líder. Às vezes surgiu uma oportunidade para você fazer algo. Faça aquilo que o Espírito Santo de Deus impulsionou você a fazer, e não fique esperando, porque a oportunidade pode passar. Aproveitemos o tempo e as oportunidades. Aleluia. As horas passam rapidamente e eu preciso correr aqui. Nós podemos ver aqui sobre o tempo. Já haviam, desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nos tempos de Cristo, depois de Cristo, nos dias de hoje, sobre a hipocrisia, a insensibilidade espiritual. Quando falamos da hipocrisia, fala do fingimento, da simulação, da falsidade, da falsa devoção, né? 1 Timóteo 4,1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. No versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Quer dizer, homens que têm fachada, dizem, tem gente que não tem dificuldade de mentir, e descaradamente, né? E ele fala tanto, parece que aquilo se torna uma verdade, mas Deus conhece, Deus sabe se o que eu estou falando é verdade ou não é. Tenhamos temor, que Deus nos dê temor, que possamos falar a verdade. Aleluia, aleluia, porque a Bíblia fala que os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Você já pensou? Interessante, né? Na igreja nós não disciplinamos quem mente, né? Mas vai para o inferno. Se ele não se arrepender em tempo, o mentiroso, o pai da mentira quem é? É o diabo, né? E se a pessoa mente, ele é filho do diabo. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser verdadeiro, mesmo que venhamos ter algum prejuízo com a verdade, mas ela deve prevalecer na nossa vida, porque lá na frente nós teremos os nossos lucros. Hoje a minha esposa até estava dizendo sobre alguma coisa, às vezes que nós vamos lá e damos a palavra, né? É importante também, né, sobre isso, e às vezes depois tem pessoas que têm dificuldade de retirar. Mas é importante, hoje em dia não é muito fácil, né? No mundo em que estamos vivendo. Antigamente a gente sabia, né? Muitos diziam assim, tiravam um fio do bigode e era o documento. Mas para quem não tem o bigode, aí era difícil, né? Mas a palavra valia. Mas a palavra do crente continua também valendo hoje. O crente continua sendo verdadeiro, continua sendo sincero. A palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então que tenhamos cuidado. A insensibilidade espiritual, né? O verso 2 na parte B, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizar, aqui eu fiz uma anotação, eu já vou finalizar.
é utilizar um meio químico ou ferro incandescente para destruir a sensibilidade de um tecido orgânico. Isto quer dizer cauterizar. Quando a consciência fica cauterizada, o homem age como os animais, apenas instintivamente. Quer dizer, com instinto. Quando a mente fica cauterizada. Meus queridos irmãos, eu já tenho ouvido de pessoas, quando eu tenho visto pessoas que pecaram e chegaram para o pastor e vieram confessar o seu pecado, se humilharam, choraram, o pastor orou, e enfim, se arrependeu, e depois a pessoa voltou para o pastor: olha, teve um colega meu da igreja, disse assim: ó, isso não precisa não, isso aí não precisa não. Aí tem muita gente em pecado, e ele não confessa, e ele não consegue vencer, porque ele não confessa. A confissão, ela é importante para que oremos, e o perdão de Deus esteja sobre a vida das pessoas, e possamos ajudá-las, em tempo oportuno, para que se arrependam, e tenham uma mão amiga para ajudá-los, mas às vezes querem resolver tudo sozinho, e não conseguem, mas que Deus nos ajude. Certa vez conta-se a história de uma moça que engravidou de um jovem, solteira, e aí foi lá confessar para o pastor. Aí a outra disse assim: não, pelo amor de Deus, tu não devia fazer isso, tinha um modo muito simples, a tua filha engravidou muito nova, tem os meios, os mecanismos, ela poderia abortar, o pastor não ia nem saber. Para que isso? Tu poderia resolver de outra forma. É assim que tem pessoas que pensam, mas ainda bem que tem pessoas que têm temor de Deus. Aleluia! Pessoas que temem a Deus e que servem a Deus e que querem morar no céu. Aleluia! Homens amantes de si mesmo. O texto diz: nestes tempos trabalhosos, porém, o amor próprio é egoísta, está matando o amor a Deus. Esse tipo de amor nega as verdadeiras dimensões do amor cristão. Pessoas que são egoístas, é igual o porco espinho. Eu acho que os irmãos conhecem porco espinho. Tem uma penugem por baixo do espinho que aquece o porco espinho, mas por cima da penugem tem o espinho, e grosso. E olha, e chega alguém do lado do porco espinho, ele dá o ferrão. Sabe que tem gente assim? Uma penugemzinha por baixo, mais um espinho por cima. Chega alguém perto, e se ele puder aproveitar, soltar um espinho aí para dar uma ferroada, aí ele dá. Mas que bom, aleluia, que eu e você não somos como o porco espinho, mas somos como ovelhas. Aleluia, aleluia. Como que quando levado ao matadouro, sigamos o exemplo do nosso mestre, não abrimos a nossa boca, mas sobretudo colocamos nas mãos de Deus, sabendo que tem um Deus que peleja pela minha e a tua vida, e que não vai nos desamparar. Aleluia, aleluia, aleluia. Homens presunçosos, a presunção é vaidade. Os presunçosos e ingratos para com Deus agem como Israel. Deuteronômio 32:15, finalizo. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Quer dizer, um povo presunçoso. Deuteronômio 32:15, eu li aqui na versão linguagem de hoje. Tenhamos cuidado. Domingo que passou, o pastor Seno ensinou sobre
Jesus e o dinheiro, que possamos saber administrar estas coisas, e que as coisas materiais não venham superar as espirituais, que o dinheiro não venhamos fazer, porque tem pessoas que já fazem culto ao dinheiro, quero dizer, se não for o dinheiro, e quando